Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. É quarta-feira, véspera de feriado. Na verdade, para os abonados e mais felizes, né? Que tem mais sorte, é um feriadão. Nós, que amamos o que fazemos, estamos aqui e estaremos todos os dias ao vivo em cores para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. O programa que leva até você as informações, as notícias que marcaram o dia, que vão marcar o dia seguinte, mas tudo isso com descontração. Com bom humor, às vezes com mau humor, muitas vezes com irreverência. E eu tenho a impressão que é isso que agrada a todos vocês. É por isso que vocês acompanham o Atualidades Pampa já há quase 3 anos. Nós estamos entrando no nosso 3º ano, já entramos no nosso 3º ano, porque nós temos a companhia de vocês também. Ou seja, final de tarde, início de noite, depois madrugada, aquelas horas que são importantes na vida de cada um. Quero dizer que nós estamos sempre com você. Agora, por falar em coisas importantes, o presidente eleito Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, numa entrevista a uma rede de televisão, diz que, a respeito do que saiu sobre Onyx Lorenzoni, que é o futuro ministro da Casa Civil. Ele quer que chame de Onyx. É Onyx? Ele quer que chame Onyx. Ah, Onyx. Deve ser o nome dele mesmo. É porque o Onyx é a pedra. Pois é, então deve ser eu que estou equivocado. Uma gema. Ah, tá. Onyx Lorenzoni, isso, que é o ministro da transição, né? Mas será, sem dúvida alguma, o ministro da Casa Civil. Mais uma vez foi acusado de ter recebido, de ter o seu nome citado nas delações da Odebrecht com mais 100 mil reais, que não são aqueles que ele já explicou. Caixa 2 e tal, brará. E o presidente eleito manifestou-se e disse: ministro que virar réu sairá do meu governo. Ou seja, ele está bastante firme e sempre reforçando aquilo que ele diz. E as notícias também sobre os médicos cubanos. Vamos falar de Cuba, vamos falar do Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni, olha, tantos anos que eu conheço ele, não me lembrava. E sobre o novo ministro das Relações Exteriores. Vamos falar de Cuba? Cuba! Então vamos começar por Cuba. Já está de vermelho para falar de Cuba? Não pode usar rum vagabundo, tem que usar rum bom. Que isso? E outra coisa, não bota Coca-Cola light, tem que ser com aquela Coca-Cola engordante. Rodela de limão bem grande e muito gelo. Fica uma delícia. Essa Cuba tu gosta, que é a Cuba Libre. Essa é e eu que sou antiga da bancada. É bom. É bom, papai gostoso. Não, brincadeiras à parte. Magda, não pretendo falar da Cuba, da Cuba Libre. Tu vai... Nem de Cuba, mas do programa Mais Médicos. Pretendo falar muito. Então sim, vamos lá, porque que a senhora introduzir o assunto. Vamos lá, porque eu acho... Sinta-se introduzido, então, por favor. Então... Que isso? Não, aí já começa. Gustavo, sinta-se introduzido ao programa e fale, por favor. Ah, pois não, no programa... O senhor e eu podíamos fazer um número hoje, nós estamos combinando os trajes. Mas se a senhora me convidasse para sair, eu já aceitaria. Eu vou te convidar para sair hoje à noite. Tu tem compromisso comigo hoje à noite. Não abro mão. Lembrei-me, dona Magda, porque eu não gosto de fazer a parte de favor do colega, que fica muito corporativista. Eu não sou um cara corporativista, sou um cara individual, não quero saber da corporação. A Magda tem razão. Não existe Onyx. O nome é derivado da pedra, é Onyx. Então ele inventou um novo nome, não existe. Ele queria usar. O nome é Alberto Francesco. Eu vou botar Albert Francis. Não existe. Bacon, Francis Bacon. Bacon. Vamos lá, que no fim o senhor não falou. Vamos falar sobre o programa Mais Médicos. A matéria é muito séria. É verdade. Eu tenho procurado aqui, dona Maria, fugir da questão política, tá? Porque a questão política vira uma discussão política e a matéria é muito séria para eu politizar a discussão. Então eu vou pular o motivo que levaram, tá? Porque, na verdade, na campanha o presidente teria se exasperado um pouco e feito alguma acusação, queria exigir a revalidação para os médicos, que não é exigido no programa Mais Médico, não é exigida a revalidação. E que ele iria exigir, que ele ia expulsar os cubanos. Deve ter sido naqueles momentos de discussão e debate político lá, acalorado, que isso eu tenho desconsiderado. Eu tenho feito a análise técnica do que vem realmente.
E o que se apresenta, eu espero que apareça uma situação conciliadora, porque o programa Mais Médicos, ele é de uma importância, por mais que tu possa ter o desafeto ao regime de Cuba, eu estou falando dos médicos cubanos. Programa Mais Médicos. Programa Mais Médicos. São 16 médicos, dona Magda, que trabalham no Brasil. 16 mil. 16 mil, exatamente. 16 mil médicos que trabalham. 8 mil deles são cubanos. Então, nós ficaremos sem 50%. E aí vem os dados que me preocupam muito, dona Magda. Pois não. 48% deles trabalham em municípios de até 10 mil habitantes, ou seja, aqueles que os nossos médicos, não querem que atender. Os filhos dos médicos, né, ou os filhos de bons lares, e eu tenho uma filha médica. Eu tenho uma filha Tua médica, filha não vai pra com lá muito atender. orgulho. Não foi. Não foi. Uma filha Então. quem tem muito orgulho, quero deixar claro, mas assim, então, essas zonas carentes precisarão muito. Eles estão ofendidos pelos debates, a campanha, pelas ameaças, e aí que eu falo em surgir interlocutor, falar em aproximação, porque a perda deles será muito significativa, né? E este programa Mais Médicos, ele deixou de ser um simples programa, porque ele já foi analisado pelo STF em novembro do ano passado, que tornou o programa Mais Médico válido. Então não há nem como se exigir juridicamente a revalidação. Não, eles são médicos, vale, eles estão saindo por uma condição política. Então eu espero, dona Mari, que nós não percamos que os nossos municípios, eles atendem 63 milhões de brasileiros, o universo de pessoas que são atingidas por esses 16 mil médicos, são populações que totalizam 63 milhões. Então eu espero que surja um grande negociador, alguém que aproxime as partes. Briga de campanha, a campanha terminou. Nós temos que olhar para frente. Tá, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Quero te fazer uma pergunta. Os questionamentos sobre a capacidade destes 11 mil médicos, sabe? Foram feitos questionamentos o tempo inteiro. Lógico. Mesmo que os nossos médicos brasileiros não queiram atender nesses lugares, essas pessoas, eles fizeram esse questionamento. Ponto 1. Ponto 2. Estes médicos que trabalham aqui são explorados por Cuba. Eles não recebem o dinheiro todo daqui. 70%. Eles recebem 70%. Não, eles recebem 70% não, eles recebem 70% eles mandam para Cuba. fora. Então, assim, eu questiono isto, sabe? Quer dizer, Cuba não é boazinha, não é só por isso também. Porque Cuba, eu acho que isso está errado. Se eles estão aqui, tem que dar um jeito de eles trabalharem aqui E receber integral. e receberem. Integral. Porque eles recebem aqui e ganham 30% do que faturam. Isso não é legal. Não, mas essa matéria para mim é estranha, dona Magda, porque não É tem real, a ver é com... real. Ela é real, É mas isso é real. de uma decisão pessoal do médico. Ele não, o médico que está aqui, ele está porque quis. Ele aceitou essa condição de trabalho, como a gente aceita, como a gente por desemprego aqui já está aceitando carteira de trabalho. Como é que é o nome, doutora Roberta? A carteira amarelinha, a verde e amarela, a gente está aceitando a verde e amarela porque está Mas a desempregado. conjuntura é outra. Não, e eu acho que... Desculpa interromper, mas eu Não, acho não que fale. nós não podemos ser coniventes com eu isso. penso assim. É que nem aceitar mão de obra infantil, mão de obra escrava. Aí tu vai dizer, a pessoa precisa, a criança precisa. Só que nós não podemos ser coniventes São duas com coisas isso. estanques. A desassistência desta população brasileira, que vai ficar à deriva, sem dúvida alguma, mas o compactuar com esta aberração que é a exploração Mas que vocês Cuba estão faz dos trazendo um funcionários. ponto que não foi nem o que o próprio presidente atacou. Não, o presidente falou sim? falou Falou. sim. Eu Ele colocou Era a em questão tese da 3 revalidação, condições. Não, porque eles 3 estão chegando Peraí, sem não revalidação. falem junto. Pois Não, fala, desculpe. confere. Não, tu pode Foram continuar. 3 ela condições. fundamental. Esta, tá, da revalidação, que eu acho muito coerente, porque se é exigido para qualquer outro expatriado, qualquer outra pessoa de outro país, por que não exigir para os cubanos, mesmo Acho que também. tenha sido julgado pelo Supremo? Mas eu não acho que seja certo. Então, abre para um, abre para todos e abre para outras profissões também. Segundo ponto foi a questão dos valores, que eu acho que ele colocou como condição. Porque ele não ia admitir as pessoas aqui trabalhando com 30% também. Porque causa Porque até um isso é desconforto. passagem de dinheiro, né? Tu tá com 2 profissionais... Isso é passagem de dinheiro, não é pagar. Pensa, tu tá com 2 profissionais fazendo a mesma atividade no mesmo local, um ganha 30% e o outro ganha 100%. Isso é absolutamente incoerente com a legislação trabalhista, inclusive. E o terceiro requisito foram trazer as famílias.
que ele falou que esta condição era muito importante porque tu ficar aqui isolado de filhos, isolado de cônjuge, Os familiares são os desumano. reféns de que eles Isso é não exato, vão, que eles não vão de que ficar eles não vão- e que não vão deixar de dar os 70%. Mas deixa eu levantar uma questão Por aqui. favor. Eu só queria fazer Tá, a deixa réplica, só um porque senão pouquinho. perde, Gustavo, porque pode Vamos lá. devolver, porque são os 3 itens. Primeiro, é para todos os médicos, são 16 mil, só 8 mil Sim. são cubanos. Não, mas o Então, do o mundo- revalidação... Do mundo, eles abriram uma exceção para esse programa Mais Médicos. Se quiser vir um médico canadense aqui, Pode ele vir. vai ter E que... ele, se ele Médico entrar... argentino, tem médico Mas argentino. não nesse programa. No se ele programas quiser mais médicos, usar- são Sim. 16 mil, 8 mil são Sim, cubanos, 8 mil não são são cubanos, cubanos. ok, não O são que eles cubanos. são? São do mundo inteiro, doutora. Não, mas eu estou falando para validar o diploma de medicina se eles quiserem exercer, sem ser no Mais Médicos. É isso que eu comentei. Não, mas eu- Como Não, mas aí é engenheiro- outra coisa, não Não, vamos misturar. é, Nós é, estamos foi- falando do foi Mais esse Médicos. Nós meu estamos falando, comentário. Nós estamos falando do vamos Mais lá. Médicos. O programa, Não, o não programa vamos Mais confundir. Médicos são 16 mil médicos, 8 mil são cubanos e 8 mil não são. Essa é a questão. Segundo, paralelo a isso, quem está tão preocupado, ou estamos tanto preocupados, antes de fazermos isso, eu acho que nós teríamos que já apresentar qual era a ideia. É liberar as faculdades de medicina, teremos médicos para essas... Só que um governo que sinaliza com retirada de vários direitos trabalhistas, está preocupado com o direito trabalhista cubano. Aí me parece muita Não, para. Não Jogar é na cara. isso, não. Qual é o Marcelo. direito trabalhista que está sendo retirado? Me diz um. Pelo contrário. Me diz um. Direito trabalhista está sendo retirado. Porque eu até agora não vi, então eu não consigo, não estou lendo direito. Tu não viu nada. Não vi nenhum Gustavo. direito Tu não vê trabalhista. nada, tu só vê quando te convém, Gustavo. Não. Tu é uma pessoa direito culta trabalhista. quando te convém. Tu é uma pessoa culta que te convém. Quando não te Direito convém, tu não vê trabalhista. nada. Então me diga um direito trabalhista. Tá, O só não trabalhador fale tem direito juntos, a por isso, não favor. tem mais. Me diga um. Fala, Rússia. Só. O governo Já falasse. começa dia Muito primeiro, bem, então deixa eu avançar. O governo começa dia 1º, foi o que Deixa eu ele disse. avançar. Existe uma série de senões em relação a esse programa Mais Médicos com os cubanos que nunca foram suprimidos. Por quê? Porque os médicos cubanos, ao contrário dos demais que identificam a universidade, que identificam o curso, dos médicos cubanos não foi exigido isso porque foi um contrato à parte. É isso que a Lu disse. No contrato Mais Médicos. Já foram identificados, inclusive, e solicitados educadamente que, junto à embaixada e aos consulados saíssem do país, 11 militares cubanos que vieram para o Brasil titulados por médicos e não eram médicos. 11 militares nós cubanos. Um tivemos deles, inclusive, foi preso na sede de um chamado Movimento Social lá em São Paulo, com documentos de médico, mas era um oficial do exército cubano que estava dando curso de não sei o que lá. Foi preso em São Paulo. Foi conduzido até o consulado cubano e na época não deportaram, não mandaram embora, mas o rapaz sumiu. Além desse, mais 10 foram identificados como não médicos que vieram como médicos. Isso é um fato conhecido de todos. Então, assim, eu acho que a ideia de passar um pente fino no Mais Médicos é válida. Algumas localidades vão ficar sem médicos. Vão, infelizmente, mas tem que passar o pente fino em nome da dignidade do próprio programa. Porque se são 16 mil e nós temos 8 mil trabalhando regularmente, recebendo o seu salário com plena liberdade, por que vamos repassar dinheiro brasileiro, do trabalhador brasileiro, para o governo cubano? Porque era uma forma de repassar dinheiro está devendo para o a BNDES. ditadura, repassando dinheiro para a ditadura cubana. Isso aí. Era um pretexto. Então, assim, eu sempre defendi aqui que nós tenhamos mais médicos, mais faculdades. Esquece a gritaria do CRM, do Conselho Federal, dos Conselhos Estaduais, dos sindicatos. Esquece. Abre faculdades de medicina. Abre. Tá cheio de gente pedindo curso de medicina lá. É um curso caro? Sim, é um curso caro, porque envolve um processo de aprendizado caro. Ora, o MEC tem o hábito de usar como moeda de troca política cursos na área humanas. Então, espalharam curso de direito por todo o Brasil, porque é um curso de implantação barata e que superlotaram. Resultado, hoje não tem assessoria jurídica, ou não tem serviço jurídico, quem não quer. Porque hoje a estrutura jurídica brasileira, a falha dela é nos tribunais, não é nos operadores que oferecem o serviço. Já na área médica é o contrário. E também, vou deixar bem claro aqui, não adianta pegar um médico em Santiago do Boqueirão, contratado pela prefeitura, dar uma mesa, uma cadeira, um estetoscópio, mandar resolver o problema da população. Resolver problemas não da é população. assim.
Também não é. Também tem que resolver o nosso problema. A infraestrutura de saúde exige um mecanismo muito mais complexo. Muito mais complexo. Sem dúvida. Roberta, só a Roberta quer dar opinião também, aí eu volto para ti. Eu vou falar sobre saúde ainda e gastos públicos. Posso tratar ou vocês querem... Não, vamos concluir. Deixa a gente... O Mário tem a opinião. Obrigada, Roberta. Depois a gente... O que o Vitorino falou, ele está com toda a razão, está eivado de razão, né? Eu vi o Bolsonaro falando e nós comentávamos há muito tempo atrás esse problema dos médicos cubanos. Nós estamos sustentando a ditadura cubana que não paga o BNDES, que não paga nem o BNDES, remetendo todos esses milhões, eu não sei exatamente qual é a quantia, que o governo brasileiro repassa para o governo, para a ditadura, não é o governo, é a ditadura cubana que está instalada lá desde 1959 com a tomada de Havana e de todo aquele país, aquela pequena e maravilhosa ilha, né? Maravilhosa ilha, a ilha de Cuba. Então, em realidade, se outros médicos têm que apresentar, fazer o revalida, e é exigido pela sociedade, pela medicina, pelos médicos brasileiros, pelos institutos brasileiros de médicos, então nós temos que obedecer isso, porque senão qualquer um... Né? Aí, será que eles são só enfermeiros? Será que eles concluíram? Foi assim que começou tudo isso, e isso é uma forma de desviar mais dinheiro para Cuba. Oficialmente. Fale, doutor Russo. Dona Magda, só quero fazer o fechamento com duas questões. Uma, o doutor Gustavo falou, uma distorção de pessoas que não tinham... Isso é caso de polícia, né? Isso é outro. Não tem nada a ver com o programa. Eu me referi exclusivamente ao programa Mais Médico. O que é um programa Mais Médico? É trazer médicos, não exigir a revalidação desde que se adapte a um sistema do Mais Médico e atender zonas carentes, que, volto a dizer, são 63 milhões, são 48% de municípios com 10 mil pessoas que deixarão de ser atendidas. Por uma questão que aí em relação ao argumento do Mani, que é a prevalência política em relação à necessidade do povo, que é uma discordância minha. Eu, para mim, boto sempre o ser humano, sempre a necessidade antes de uma consideração política. Mas, certamente. Só para finalizar, o Conselho Federal de Medicina disse que sim, o Brasil tem condições de atender essa demanda, porque hoje, por exemplo, são 50 mil médicos atuando no Brasil. Esse número é muito inexpressivo frente ao volume. Tá. E tu vai sobre isso que tu vai falar. Então, e aí a questão são realmente a estrutura. O Conselho pede, vocês têm que dar a estrutura. Bom, ok. Então, assim, deixa eu só fazer uma citação aqui da Ana aí de Capão da Canoa, que ela diz o seguinte, beijos a toda a bancada, ela é super fã, enfim. E ela diz assim, peça ao doutor Russo que se informe primeiro a respeito dos médicos de Cuba, pois não foi isso que Bolsonaro e equipe explicaram. E ela está achando que estás muito insensível. E manda beijos a todos. A Ana de Capão. E manda beijos a todos, mas um especial para o Vitorino. Obrigado. E a propósito do Vitorino... Como é o nome dela? A Ana. Dona Ana, muito obrigado pelo carinho pela gente. Na verdade, o Zé Cupim está revoltado. Deixa o Zé Cupim, ele está revoltado por outras coisas. Extracurricular. Um problema extracurricular do Cupim. Perderemos 8 mil médicos e eu estou insensível. Não estou querendo que continue os médicos e eu sou insensível. A gente só quer que sejam enquadrados para que não exista o que existiu, o que tu disse. O cara que não era médico, o cara que não era... E porque a população é carente, então manda qualquer um para atender a população carente. Eu quero dizer que não é privilégio. Exercício da medicina ilegal não é prejuízo, não é privilégio de cubanos ou de estrangeiros. Nós seguimos as minhas bumbum, tudo que nós temos aqui. Temos os dentistas fazendo obturações, quer dizer, isso é caso de polícia. É caso de polícia sempre. Caso de polícia. Em qualquer lugar do mundo. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Não conseguiu. O Dr. Ray ainda não foi aprovado. Porque ele não quer o programa Mais Médico, ele não quer ir para o interior, ele quer ficar no centro do Rio de Janeiro, ele quer ficar no centro de Rio de Janeiro, arrumando a franjinha dele, que nem a minha. Uma maneira que o senhor tem de sensibilizar o futuro presidente deste país, Bolsonaro, é o senhor se oferecendo para atender uma dessas cidades que vão ficar desprovidas de uma maneira que for conduzido isso. O senhor e outros médicos que poderiam fazer isso, né? Tem tanta gente que poderia, no meio do mosquito. Aí você vai me perguntar assim, tu vai de enfermeira? Porque me mandar é muito bom. O senhor tem toda a razão. Eu não vou, porque eu não posso fazer o exercício legal da profissão. Roberta, a propósito disso, tu tens o quê? Informações sobre a situação da saúde, é isso? Sim, porque, na verdade, do que nós temos que tratar em primeiro lugar? Da gestão pública. Uma das razões que está faltando é uma boa gestão pública em saúde.
que significa isso? O Conselho Federal de Medicina fez uma avaliação e, diante de um levantamento, ele identificou que os gastos públicos com saúde crescem menos que a inflação, mas não só isso. Um levantamento entre 2003 a 2017, o Ministério da Saúde deixou de lado 174 bilhões de reais que estavam à disposição. Esse dinheiro não chegou na saúde, não atendeu nós brasileiros, não foi para o SUS, voltou para os cofres públicos. Então, diante desses números, sinceramente, voltando ao assunto então dos mais médicos, pessoalmente eu acho que é um desrespeito aos médicos brasileiros. Eu sou completamente contra. Eu acho a Argentina, por exemplo, que passa por tantas dificuldades, tem um investimento maior do que nós no Brasil, diante dessa situação em que todo ano é entregue dinheiro, mas ele não é reajustado de acordo com o IPCA, que é um dos índices que nivela com a inflação. Então, tem aí um déficit, tanto do quanto a gente investe de um ano para outro, mas principalmente não há uma boa gestão pública. Deixa eu só fazer um comentário ainda sobre o programa Mais Médicos. O seu Auri está perguntando por que eu chamei o doutor Ruxo de Zé Cupim em homenagem ao casaco dele, não é? Toda vez que eu venho... Então, eu sou a Maria Cupim. Eu sou também. A senhora é a Maria Cupim, o Zé Cupim Maria é a Maria Cupim, Cupim. Zé Cupim é Maria Cupim. Olha aqui, ó. Considere inapropriado esse programa Mais Médicos, estimulando a vinda de profissionais oriundos de Cuba, pois os mesmos têm sua formação questionada e ocupam postos de trabalho de brasileiros, e ainda com envio de recursos financeiros para outros países, numa evidente conchavo entre governos bolivarianos. Abraços, Denise de Bagé. Acho que algumas coisas, desde o momento que a senhora enviou esse e-mail, a gente comentou aqui, não precisaríamos voltar a falar sobre isso, inclusive que não são todos os médicos brasileiros que querem ir para essas localidades, que foi a coisa que a gente conversou lá no começo. Chicão Tofani, bota tuas mãozinhas assim, ó. E jura, promete que tu não vai brigar comigo, não vai me xingar, nem vai xingar o telespectador. Não jura? Promete, não. Ele não promete. Eu vou te contar, o senhor Breno Galo me manda diariamente, eu acho que há um mês, um e-mail, porque ele fica muito triste que tu fica sempre no celular, que tu não participa dos debates, que eu nunca lê quando é para falar sobre ele. Agora, por exemplo, está com o celular na mão e nem bola para o programa. Mas não deixa ele ofender os telespectadores quando falam dele. Abraços, Breno Galo. Não briga comigo nem com o Breno. Breno Galo. Sem palavras. Tá bom, então. Tá bom. Ai, seu Breno, graças a Deus, porque, olha, eu fico a uma pilha com essa coisa. Eu queria mandar um beijo para uma grande amiga, irmã, que está fazendo aniversário hoje, Carla Mussói. Então, assim, ó, um beijo imenso. Tu tens um coração, assim, maior do que o mundo e é uma profissional exemplar. Parabéns, minha amiga. Muito. Dona Magda, Pois não, eu quero dar uma dica para a mulher não. que se acha elegante na beira da praia. E o homem? Cafona, mulher pegar relógio dourado na beira da praia, cheia de corrente dourada, isso é a mulher piegas. É aquela mulher extremamente GPA que quer entrar no jet set. Isso aí é uma coisa total. Parou, Gustavo. E o homem quer andar de Rolex na beira da praia, é tudo falsificado. A moda é rubber player. Esses relógios que é a moda que a Nixon lançou. Aí é legal no porque é verão, colorido. Colorido, a prova d'água, leve, relógio de marca internacional, transado, para jogar frescobol, para namorar, para mergulhar, para caminhar. Ele está de acordo com as coisas. Prova d'água, acho que Tu joga frescobol? Jogo. Eu fui vice-campeão praiano. Mas quando isso? Mas faz uns 10 anos. Tá bom agora. E Chicão, eu gostei, tu continua fazendo a tua unha, mas tá pintado só lustrado. Dos pés também. Só lustrada. Só lustrada. Sabe? Fica mais bonito. E às vezes coloca um nude também. Eu vou te explicar uma coisa agora, falando das nossas unhas. Não é bom tu colocar cor agora no verão, porque o verão, o sol desbota todas as cores. Então usa assim que fica bem também, bonito. Quebra muito, é uma coisa que não deve... Mas tu acha homem fashion de unha pintada? Acho que o homem com as unhas cuidadas é muito importante, tanto quanto as mulheres.
Homem tem que ter uma mão bonita, tem que ter a unha bem feitinha, bem cortada e tudo. Gustavo Vitorino... Passou o momento goiaba, vamos... Não, mas nós... Não, goiaba presta atenção, é Gustavo. falar de coisas de direito na televisão, coisa que o direito ninguém respeita nesse país, e fica momento goiaba. Que barbaridade. Eu tô falando olha aqui, o Marne Barcelos trouxe um retrato pra nós. Homem fashion, Gustavo Vitorino. Victorino, com C. Victorino, Vitorino sem C não existe. Eu quero só dizer uma coisa pra você. Gustavo é senhor, Gustavo. Da Calábria. Gustavo. É O Gustavo, Belga. alguém disse assim, o Vitorino de vermelho, não sei quem foi que disse isso. Será que tá faltando só a Não é estrelinha do vermelha, peito? essa cor é magenta. Ai, não é. Não diz não é. que é, que não é. Essa É, magenta é vai ter outra magenta coisa. Essa laranja. colorada. vermelho. Não, essa... Perto da magenta é a dela, ok? A esse magenta aqui é um tá pouco um mais rosinha. escuro. Hoje Vamos que eu- agora à sessão retratos. Essa minha cor é nojenta. Nojenta. Dona Magda, Pois não, eu senhor quero Marne. mostrar essa fotografia que está aqui, porque ela representa muito na minha história de homem e a história de homem de rádio e de televisão. Vocês estão vendo uma fotografia em que eu estou ao lado de Nelson Ned e Lúcio Gatica. Lúcio Gatica. Amo Lúcio Faleceu Gatica. hoje na Quantos cidade do anos? México, 90 anos. 90 anos. Faleceu hoje na cidade do México, Lúcio Gatica. Foi o cantor que mais gravou boleros, considerado o rei dos boleros. Eu até tomei nota de alguns. Sabra Dios, El Reloj, Sabe, La você Barca, também queres Sinceridade, olvidar. Perfídia, Solamente Uma Vez e outras tantas Solamente canções. uma vez, E eu, desde menino, meu Posso sonho... fazer o fundo musical? Pode. Desde menino eu era fã dele. Eu sempre achei, vou me tornar amigo desse cara. E um dia, lá em São Paulo, me liga um amigo, que era o superintendente da rádio que eu trabalhava em São Paulo, e ele me diz o seguinte: olha, o Lúcio Gatica está aí, vamos gravar um programa com ele? Vamos gravar. Aí, a partir daquele instante, ficamos amigos. O Gatica foi um amigo de fé, em horas boas, sempre em horas boas. Me convidou para ir a Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu estive na casa dele, com a esposa dele, a dona Leslie. Conheci os filhos dele, o Luiz Gatica, o nome dele era Luiz Gatica da Silva. E tive uma história Esse é o muito Lúcio grande, Gatica. muito grande. Estive com ele aqui em Porto Alegre, no Le Clube. Ah, Do é nosso verdade. querido Salim. Eu Fernando estava, fui Vieira, eu que Jorge trouxe Salim ele. Além, Fernando Nós tivemos aqui, Vieira. apresentei ele ao falecido Glênio Reis, né? Então, nessa fotografia minha, do Gatica, do Lúcio Gatica, que nasceu em Rancagua, é uma cidade próxima a Santiago do Chile, mais ou menos 90 quilômetros da capital chilena. Ele era um homem fabuloso, uma pessoa de um coração extraordinário. Ele fez, eu vi de São Paulo, alugar um carro e ir até Caçapava do Sul. Vejam só, porque existia, na época, em Caçapava do Sul, um cidadão que dizia ter poderes. E um flighter da Varig, da época, fez um voo até Los Angeles, ele morava em Los Angeles naquela época, dizendo que essa pessoa daria uma orientação, porque ele tinha um filho com problema no sangue, um tipo de leucemia, uma doença muito rara dessa criança, essa criança tinha. Então nós pegamos o carro, fomos a Caçapava do Sul, e eu nunca vi um homem se emocionar tanto com isso. Me levou a Los Angeles, me apresentou a Barbra Streisand, eu tive o prazer de cumprimentar e deu muito a ele. Então, foi embora o Lúcio Gatica. Agora, o que me causa tristeza é que eu sou o último da foto. O próximo sou eu. Não, Não, mas é eu depende de como você vê as coisas. Tá eu digo gravando assim, a ó. foto. Marne, O você Jorge, está aqui, o Jorge cheio Prata, de saúde, bonito. Jorge Prata perguntando se você não tem uma foto com o Nietzsche. Olha aqui, gente. Olha aqui, eu gostaria... Essa seria uma glória. Eu vou fazer uma coisa assim, ó. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na belezura que é este homem. Olha, não, tu é, Marne. De novela, Porque tu como és uma dizem. belezura com a idade que tu tens, Bom, Marne. do lado desses dois crocodilos Olha aí. que nós temos duas pessoas aqui nessa mesa que certamente não chegarão à tua idade com toda essa beleza que tu tens, porque tu és um homem muito bonito e tu continuas igual. Tem uma história do Nelson Ned muito interessante. Ele, quando estreou na televisão mexicana, o programa do Julio Hernández, que era o Silvio Santos deles Eu lá nos assisti domingos, na né? Cidade do México, não sou dele, 100 mil e o Julio pessoas. Hernández chamou agora el gran cantante brasiliano e não deram uma ficha Brasileiro. para ele. E ele não tinha a ficha na mão. E ele ficou. E entra o Nelson Ned, com os senhores, el gran cantante brasileiro, Toquinho. Palhaço. Olha, claro que é mentira, isso é piada. Deixa eu explicar uma coisa para Jamais uma vocês. TV Os mexicana nossos ia fazer telespectadores são pessoas inteligentes, bem informadas e Nem que é todos. mais importante, muito bem humoradas. O Geraldo, por exemplo, pergunta assim: pede para o Marne esclarecer para nós na perna de quem que o Nelson Ned estava sentado.
só vou contar. Até porque ele não ia alcançar na mesa, gente. Isso é uma coisa meiga. Ele tem que estar sentado num banquinho alto na perna. Dois brasileiros, eu assisti shows da Cidade do México. Elis Regina, lotadíssimo, tudo lotado. Elis no auge da sua carreira e tal. E o outro foi o Nelson Ned. Eu assisti um show em praça pública com mais de 100 mil pessoas cantando as canções do Nelson Ned. Nelson Ned tinha casa no México e tinha casa em Miami também. Ele fazia uma temporada de um mês em Miami e um mês em São Paulo. Ele cantava, o Vitorino deve conhecer, a boate Copacabana. Copacabana, que é uma boate muito famosa. O Polanca fez muitos shows nessa boate chamada Copacabana. Então ele já recebia, e sempre cheio de dólares e tal. Nelson Ned jogou a vida dele fora em função da droga, todo mundo sabe. O Gatica tomava 1 dose, 2 doses de uísque, nunca fumou na vida dele, por isso que ele morreu hoje aos 90 anos de idade. Nelson Ned foi o maior nome brasileiro em termos populares no exterior. É impressionante. Eu vi o sucesso. Falando em drogas... Vê lá o que tu vai falar. Estão pedindo agora para mudar a expressão maconheiro, porque é muito ofensiva, viu? Politicamente correto agora é ervo afetivo. Ervo afetivo. Olha aqui, ó. Nós damos voz sempre para os nossos telespectadores, não poderia ser diferente. A respeito ainda do programa Mais Médicos, eu vou ler 3 ou 4 colocações aqui de telespectadores. A Maria de Lourdes diz assim: adoro o programa, enfim, lamento muito a volta dos médicos cubanos a Cuba. Moro no bairro Rubem Berta e fui atendida por um médico cubano que curou o meu problema de artrose. Ele sabia muito mais que os médicos brasileiros que eu tinha consultado no posto da Vila Agostinho. E sobre médicos brasileiros, estes sempre estão faltando no SUS. Duvido que estes médicos novatos queiram atender nas vilas onde eu moro e nas regiões longínquas do interior. Abraço a todos, Maria de Lourdes. É um desabafo dela e realmente é o que a gente comentou aqui. Boa noite, Magdinha, diz o Felipe Reis. Pergunta para o doutor Rucho se ele aceitaria trabalhar igual um cavalo que puxa carroça de entrega de madeireira de vila o mês todo e no 5º dia útil mandar 70% do seu salário para Cuba. Os próprios cubanos entraram na justiça contra isso e tem mais o fato desses cubanos não poderem trazer suas famílias para o Brasil. Bolsonaro é ditador? Felipe Reis. Queres falar? Quero, sim. Ele traz um comentário eivado de política quando nós estamos tratando, eu estou tratando, da necessidade de quem mora no interior do Nordeste, num município que o último médico apareceu em 1940, e no Amazonas, eu tenho inúmeros estados para assistir, e aí o programa Mais Médico botou um médico lá. O que eu pedi é que as pessoas, elas estão tão dominadas pela política que elas não conseguem raciocinar. O que eu pedi? Que nós trouxesse uma situação conciliadora para a permanência dos médicos. Sim, sem dúvida. Mas eu abri dizendo Mas eu acho que isso até pode acontecer, Rucho. Se eu disse que 48% desses médicos atendem em zonas onde não tem médico, agora, bom vai ficar. Então, que legal. Ele não faz trabalho escravo, ele não faz isso, e essas pessoas ficarão pro resto da vida sem médico. Não é isso que nós queremos. Eu quero uma construção de uma solução e não uma ruptura. Puxa, agora, um comentário que não tem absolutamente uma palavra de política, e olha que eu pulei. Mas aqui tem, eu pulei ainda, dona Maria, eu pulei ainda quando disse assim, eu vou pular a desavença do candidato Bolsonaro quando do início da discussão, porque era um debate político. Eu acho e agora ele é candidato. acontecer. E aí tu tenta fazer uma... Mas as pessoas... Vou ter que esperar um pouquinho para fazer um comentário mais sério, que as pessoas voltem ao seu estado normal. Calma, não consigo debater eu vou te convidar só para fazer um raciocínio racional, sem entrar na questão emocional, muito menos política. Lógico. O fato desses médicos cubanos fazerem, de fato, um bom trabalho, tá aí o depoimento da nossa telespectadora que disse que foi curada e que se sentiu muito segura sendo atendida por um cubano. Não invalida uma situação grave que Cuba está cobrando metade ou mais de uma metade, não sabe se exatamente esse percentual, enfim, do valor de um salário que é direito do cubano. Cuba não está aceitando que essas pessoas tenham consigo as suas famílias. Quer dizer, há uma questão humanitária que essas pessoas, em nome da situação em que elas se encontram, se eu tenho um pretenso, vamos supor que se eu fosse casada, meu marido morasse em Cuba, eu estou médica aqui, ele está lá com os meus filhos. Tu achas que eu vou ir contra o governo
numa situação em que a gente sabe que Mas o meu que salário... tu queria? Eu entendi perfeitamente, tu está sendo bem didático. Eu só quero te inverter. Eu estou naquela cidade lá, só tenho a ti como médico. O que eu espero que o meu governo faça? Que ele construa uma solução política para que tu fique na cidade clinicando ou que eu rompa contigo e tu vai embora e eu fique sem médico nenhum? É isso que nós temos que tratar. Porque a ponta do iceberg é a pessoa que mora lá e ficará sem médico. Tá, mas assim, o que é mais grave? O resto é dialética, não, porque é fácil comentar aqui na bancada. Não é. A questão Tá, mas vamos ver onde é que nós vamos chegar com essa discussão. Não há nenhum até agora. Vamos ver. Mas o fato só que eu gostaria de trazer, que eu acho que é importante para trazer um raciocínio, para a gente pensar a longo prazo, é que, de fato, é preferível que essas pessoas que não têm atualmente um médico à sua disposição, e saindo mais médico, estão 600 médicos ali com espaço para terem, vão faltar 600 médicos no Rio Grande do Sul, saindo os cubanos, ok? Então, que se faça uma política, é a mesma coisa, como se a gente fosse querer, não dá para tomar uma decisão sem organizar a outra. A gente está em um momento de mudanças de governos, evidentemente que nós vamos ficar analisando quem vai ser o ministro da Saúde, que vai cuidar também desse assunto. Quer dizer, existem várias políticas que vão ter que ser feitas junto com essa situação. Sabe qual é Vamos a minha opinião sobre isso? No fim, Cuba fez um grande favor pro Bolsonaro e pro Brasil. Menos um problema. Porque ele estava louco de vontade de cancelar e queria um pretexto. Simples. Adiantou. Aí aqui tem outros telespectadores. E amanhã já vai sair o edital do Ministério da Saúde para médicos brasileiros e estrangeiros ingressarem nessas vagas imediatamente. Que bom. Tá aí a notícia. Maravilha. Vamos repetir, por favor? Por favor. O Ministério da Saúde anunciou agora no final da tarde que amanhã mesmo já vai sair um edital para a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros para suprir essas vagas. Agora, Cuba devia falar quando ele vai começar a pagar, botar em dia mas não quer. O Porto de Mariel, né? E a pergunta que o nosso telespectador... Eu quero mudar de assunto, mas todos estão escrevendo sobre isso, enfim. Vamos tentar encerrar por aqui. O Olavo Bercó diz o seguinte: médicos venezuelanos não estariam interessados? Quem sabe? Bom, os venezuelanos certamente viriam por um prato de comida. Mas eles já estão aqui, né? Mas melhor, Eles já estão aqui. Os venezuelanos não é a população pobre. Mas é possível que seja um dos 16 mil que nós estamos pode dizendo. Pode ser. A estatística é 16 mil, 8 mil são cubanos, 8 mil são qualquer outra nacionalidade. Olha aqui, caribenhas. Tem argentino, que é exatamente o que tu diz aqui. Eu gostaria de pedir aos nossos telespectadores que mandassem os seus nomes, assinem os WhatsApp, porque eu particularmente gosto de dizer o nome. Aqui, assim, mais médicos são bolsistas, recebem sua remuneração sem nenhum desconto, muitos deles não passaram no Revalida, mais médicos não são só cubanos, tem Brasil, que é isso que o Russo está dizendo. Mas eu gostaria que vocês assinassem o WhatsApp, só para a gente fazer uma distinção, então, por favor. Porque às vezes a gente parte do princípio de que o telespectador sabe o que é o Revalida. Um médico vem de outro país e vem aqui, ele tem que fazer um teste. Sim, que foi que nós falamos, mas repete. Ele tem que fazer um teste. O programa Mais Médico abre mão disso e depois o STF em novembro de 2017 validou isso. Portanto, é legal. O programa Mais Médico, ele não é um programa ilegal e permite que não precise fazer qualquer outro. Só que o Revalida, o programa Mais Médico tem condições, que é ir para as zonas onde precisa. Okay. Ele não vai ficar no centro do Rio de Janeiro, na beira da praia. Esse assunto, certamente, nós vamos tratar por muito tempo. Isso vai ter desdobramentos. O Gustavo Vitorino acabou, inclusive, de comentar que algumas coisas já começam a se movimentar. Marli Barcelos, a nossa telespectadora Berta, ela adorou ontem o programa, enfim, e gostaria que tu repetisse o nome do livro que tu mostraste. Tu te lembra? Não me lembro. Eu tinha certeza que tu não. Mas não foi ontem, foi anteontem, não? Não, ontem ele trouxe um livro, não foi ontem que, pelo menos eu li hoje o WhatsApp dela. Mas eu tenho um para mostrar. Ok, mas aí aquele que ele mostrou, a gente providencia de traz amanhã e eu passo para ela. Não foi Cândido de Voltaire, hein? Cândido de Voltaire. Não sei, mas... Leibniz. Não, foi de ontem, depois a gente vê. Vamos falar sobre o outro. Vamos falar sobre o Onyx? Não, deixa o Marlon só falar para dar um tempo aí. Eu tenho um livro aqui, vocês vão ver o estado desse livro aqui. Esse livro aqui foi editado em 1930. Esse livro aqui tem apenas 88 anos de idade. Olha o estado que está este livro, esta raridade. Esse livro foi escrito ao final
da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. A história de um filho que é convocado, um alemão que é convocado para lutar na Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e que não teve tempo de ver a mãe, e por isso faz as minhas despedidas. Recebi uma resposta, ele diz o seguinte, a mãe diz o seguinte: porta-te bem e que tenhas boa saúde, é tudo o que posso te dizer. Temos aqui muito o que fazer. Teu pai também foi chamado. Ficamos só 2 mulheres para fazer todo o serviço. Com os meus netos não se pode ainda contar. Pelo mesmo correio que te leva essas linhas, envio-te um par de peugas quentes. Peugas são meias, né? Meias. Em Portugal é peugas que se chama. Assinado tua mãe. Então você vê os colóquios nesse livro fantástico, editado em 1930 em Portugal, na Figueirinha, lá na cidade do Porto. É uma editora lá da cidade do Porto. Vocês vejam a raridade e o valor de um livro que retrata histórias reais acontecidas na Grande Guerra. E eu trouxe esse livro porque nós comentamos os 100 anos do encerramento da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Aí as pessoas dizem, mas ele fica falando dessas coisas antigas, etc, etc. Mas quem não fala da história não sabe. A história tem que ser dita e redita, principalmente numa guerra que ceifou mais de 20 milhões de vidas. Uma guerra de trincheiras, uma guerra em que morreram mais soldados de doenças oriundas da lama, dos mosquitos e febres, etc, etc, do que em próprio combate ou embate nessa guerra. Então, a história tem que ser contada repetidas vezes para que ela não se repita. Todos os finais de tarde os assisto e quando não consigo chegar em tempo em casa, assisto o Rabicho. Bem, hoje fiquei apaixonada pelo Marne. Pelo amor de Deus, este homem na foto tá cara do Alain Delon. Beijos em todos e um especialíssimo no Marne. Deixa eu te dar um beijo. Beijo especialíssimo no Marne da Doris Doll. A senhora está traindo o senhor Vitorino. Dona Doris, disse uma coisa para a senhora, dona Doris. O troço está meio desgastado ali. Parou? Só viu uma foto de 40 anos. O troço tá meio... Eu quero dizer, dona Doris, que ele tá ótimo, melhor caidão, que muito guri. Presta atenção. Meio gato de armazém ali. Olha, o gato de armazém fala alguma coisa, então, hoje, gato de armazém. Hoje nós postamos na internet, né? Aí eu gravo um negócio aí para colocar nas redes e tal, né? Ele disse, hoje à noite terei que mais uma vez tratar com o insuportável do Vitorino. Foi o maior sucesso. As pessoas adoram isso. Já encaminhei os meus advogados à gravação. O senhor não vai dar coisa boa. Para as providências cabíveis. Me chamou de insuportável. Mas o que o senhor disse que eu era? Tu diz horrores dele. Horrores. Tu ofende a moral dele. Tu faz horrores. Ele só a gente só ofende a moral de quem a tem. Não seja a moral, Gustavo. Esse rapazinho, até algum tempo atrás... agora eu sou rapazinho. Esse rapazinho tinha uns negocinhos lá no centro da cidade que o Chicão sabia, conhecia bem. Tu já não é de bonzinho, tu não tem nada. Agora, de vermelho, tu tá o diabo veste brabo. Tu tá o diabo, porque tu com essa tua malícia que tu tem... Não, que estão me corneteando aqui, você não faz ideia. Diz que falta só a estrelinha aqui. Lula livre. Lula livre. Como é que foi o depoimento Lula? Pois é, quem sabe do depoimento Lula? Não foi divulgado nada. A doutora Patrícia o ouviu, mas não divulgou nenhum trecho, nada. Foram 2 horas, né? Quase 3. Ele negou tudo, isso eu tenho certeza. Eu não sei de onde vieram esses comentários, mas o que a mídia tem falado Cuidado com a ele mídia. sempre puxava para a questão política, e eu acho que é verdade, porque é o discurso recorrente dele. E aí, a única defesa, né? A juíza Gabriela Hart sempre puxava. Olha, nós temos uma questão fática aqui, não é uma questão política. Aí ela perguntou a dona Marisa, disse, que Marisa? Ele disse? Não existiu, né? Não, isso é sacanagem. Não existiu, claro que eu sei que é pro Lula e a dona Marisa, que Marisa? Que horror. Não é minha, não conheço, não sei, nunca vi. O senhor Vitorino perde toda a credibilidade, assim. Isso eu sei, toda a que credibilidade. Pois é, como é que agora eu vou pedir para tu falar de uma coisa séria? Senhor Mário Marcelo, vou dizer para o senhor, a minha credibilidade está tão baixa que o último vídeo que me recortaram já passou de 6 milhões de visualizações, sabia? Sim, e não é vídeo de minha autoria. Zeca?
6 Zeca. milhões. O anterior chegou a 4 milhões e meio. Ou seja, eu cheguei a 10 milhões de visualizações Por isso que o senhor de é vídeos que eu insuportável. não assinei, que eu não fiz nada, simplesmente foi recortado do programa. O senhor autorizou? Então, quero mandar um abraço pro pessoal do Prêmio Press, viu? Continue dando aí prêmio para quem não tem um ponto de audiência. Deixa quem faz 10 milhões de visualizações pra lá. Olê. Gostou? Olê, olá. Voltando no processo do Lula, então, agora abrem-se para razões finais e o processo será concluído para sentença. Sai esse ano, doutora? Não, o ano terminou, né? O ano terminou. Mas razões finais, 15 dias, mas se ela for bem eficiente... Ela que vai abrir prazo para razões finais, mas ela tem que ouvir outros, tem que ouvir testemunhas. Não, parece que agora já vai usar Ele os foi pelos o que eu vi, já vão foi ouvido. conclusos. Já ouviu testemunhas? Foi o último. E ela... Só razões finais com prazos sucessivos, que agora não se conta por dias úteis, 2 prazos de 15 dias. 15 dias com prazos úteis, nós já entraríamos em dezembro. Não vai, não rola. E ela já está com um processo concluído para sentença, né? Um dos 3 dele. Eu quero crer que a nomeação do juiz substituto do Sérgio Moro, que pode ser a doutora Gabriela, sim. Também? Assim, claro que pode. Acho que sim, acho que será. Mas é por antiguidade, né? Tem uns critérios lá que a antiguidade. justiça é meio caixa preta no Brasil, né? Mas, Essa enfim, coisa por antiguidade. então, assim, mas se for a doutora Gabriela Hart, vai ser muito melhor, porque ela já está com o processo na mão, né? Até por ser a substituta do Moro, o substituto sempre fica mais próximo dos processos, procura acompanhar os processos. Mas eu não sei se ela vai ser a sucessora, não, porque sabe o que acontece? O juiz titular da 13ª Vara Criminal da Justiça Federal do Paraná, de Curitiba, hoje, é vitrine, amigo. Tem gente disputando a tapa naquela vara. Né? A vaga, sem dúvida. Que é vitrine, né? Mas eu Não saiu dali para mim. Pro eu bem, temo... pro bem e pro mal. É isso que eu estou dizendo. Eu penso quem poderá ser. Eu não sei, Eu tenho falo medo. da doutora Gabriela Hart, mas tem esse componente aí de bastidores que a gente sempre sabe que é complicado. E da outra vara do crime é o juiz Nivaldo, que é um juiz excepcional, linha dura, que foi presidente do Foro de Curitiba. Mas me parece que um juiz de uma vara criminal não pode assumir outra vara criminal, parece que tem um impedimento. Então, realmente, é uma incógnita o que será. Eu acho que porque o juiz Sérgio Moro, quando ele assumiu a Lava Jato, houve uma decisão do Comando da Justiça Federal de que fossem afastados deles todos os demais processos. Pois é, né? Ele cuida só da Lava Jato. Então, o juiz que assumir, ou a magistrada que assumir no lugar do Sérgio Moro, vai cuidar só da Lava Jato, dada ao tamanho dos processos. Então vai ser um negócio muito complexo essa escolha, porque vai ser um juiz que vai trabalhar topicamente num determinado segmento. Por isso que eu acredito que a doutora Gabriela Hart possa uma grande dificuldade difícil, para o juiz né? é dar a sentença não tendo participado, porque a instrução te diz muito. É verdade. O feeling, o olhos dos olhos das pessoas. Você olhar na cara te da traz uma testemunha. convicção, né? Te traz uma convicção muito grande. Dona Magda, posso trazer uma notícia, dona Magda? Deves, por favor. Nós tivemos hoje uma entrevista muito importante do Eduardo, onde é que está o nome do nosso comandante aqui do Exército. Troquei as... Do chefão, pronto. Não. Eduardo Vilas Boas. Desculpa. Isso. Eduardo Vilas Boas. Ele deu uma doente, entrevista inclusive. super importante aqui em Porto Alegre. Ele é o comandante-geral do Exército aqui. Sobre Ele é do 3º Exército ou é comandante-geral? Tem como comandante-geral. Ele é o chefe das Forças Armadas, né? E ele está realmente, o Mariano disse, ele está com a saúde debilitada. Mas ele atacou um ponto, Gustavo, que é o ponto crucial, é o norte do que se discute, que é a previdência dos militares. E ele tem uma opinião, que até é uma opinião muito forte, que ele diz que tem que ser enfrentada, sim, tanto com aumento de tempo de contribuição, né? Porque isso é uma coisa forte, porque até então tu vê uma resistência do Exército como um todo. Até agora um general não tinha se manifestado sobre isso, de que o Exército tem que dar contribuição, não adianta mudar só a previdência privada se não fizer a mudança deles. Então, a única coisa que ele discorda é que seja estabelecida uma idade mínima para um militar se aposentar, porque eles têm condições de trabalho diferenciadas, mas que ele acha que tem que aumentar o tempo de contribuição
e o percentual de contribuição. 14%. Então, isso é uma coisa vindo dele, do status dele, do tamanho dele, é uma coisa. E outra coisa também, ele foi muito incisivo, que os militares não voltarão para a política, que o Exército deve continuar apartidário e apolítico, e sim ter uma participação num governo sempre que exigido. Então, eu achei muito lúcida a manifestação do nosso comandante. Eu queria observar algumas coisas aí, até concordando com isso que você falou, que no caso o comandante do Exército falou. Eu acho que tem algumas profissões que são necessariamente diferenciadas. Não se pode botar tudo dentro do mesmo saco de batata, né? Então, assim, os militares têm uma atividade diferenciada, portanto, tem que ter uma regra de aposentadoria diferenciada. Eu não concordo com o militar que se aposenta com 50 anos. Eu também não concordo. Brigadiano aqui no Brasil. Ninguém que se aposente com 50 ninguém anos. 50 anos. Se aposenta com 45 anos. Ninguém se aposente. Mesmo as profissões de maior risco. Mas eu acho que uma regra diferenciada para militares, uma regra diferenciada para professores, uma regra diferenciada para policiais, é necessário. Eu não posso botar um policial de 65 anos com um revólver na mão correr atrás de vagabundo na rua. Não pode. Não dá. Eu não posso... Já os professores, por exemplo, eles reclamam, se queixam. Mas, gente, quanto mais velhos os professores, melhor, mais confiança eles inspiram, mais sabedoria eles transpiram. O Marley Barcelos nunca quis ser professor, mas olha a confiabilidade, a credibilidade que o Marley Barcelos expira por conta da sua idade, da sua experiência. Isso se aplica também, na minha opinião, para professores. Eu acho que um professor pode sim dar aula até 60, 65 anos. Eu não acho que, é desgastante, tem atividade fora daqui. Pô, então o cara que vira massa na obra vai se aposentar com 35. É verdade. O Vitorino acompanha, como eu, os programas de televisão e os noticiários de televisão dos Estados Unidos. Sempre é um homem de cabelos brancos já, com seus 60 anos de idade, para dar credibilidade. Então, é um estudo feito pelos americanos. A pessoa tem mais experiência de vida, tem mais conhecimento de vida. Dentro, já o arcabouço intelectual ajuda ele a formatar opiniões ou não. Você vê todos esses apresentadores, Jay Leno, o David Letterman... Que se aposentou. Você vê que agora ele voltou com o programa semanal, né? Ele tem um programa aos sábados agora, o programa semanal, mas... O David Letterman, o Jay Leno, tem aquele inglês que eu acho muito engraçado, o Graham, que é muito engraçado. Tem vários apresentadores e mesmo os âncoras das emissoras de televisão, eles têm... Você nota que não tem garotada. Ao contrário aqui no Brasil. Aqui no Brasil o cara fez 50 anos, tá velho, bota uns guris dizer bobagem. Né? É aquela coisa, né? A credibilidade não se conquista. Não é feita por decreto. Não existe. Ninguém diz assim, olha, o fulano vai ter credibilidade. O processo de renovação, ele tem que obedecer a certos critérios. Claro. E a mescla da experiência, da sabedoria com a juventude. Aqui, por exemplo, nós temos o Marley Barcelos, do alto da sua sabedoria, e tem o garotão do Bidu Dandão, que é o Ruschel e o Mas o Chicão. garotão do Bidu Dandão, ele é estilo, né? Ele é jovem de espírito. Tem as meninas, a Roberta e a Luciane, coitada, e tem o velhinho, que no caso sou eu. Mas assim... Não, eu também sou. E o seu Chicão não existe? Não, é garotão do Bidu Dandão, o Ayrton Ruschel e o Chicão Tofani. Os dois. Olha aqui, tu deixa o Chicão quieto, não Matias. Por que o rapaz tá atacado? Não sei, ele tá quieto. Tá respeitando todo mundo, né? Exatamente. Não me atrapalha, não é isso? Se não vai me ajudar, não me atrapalha. Essa frase é do doutor Ruschel. Olha aqui, ó. Só não me ajuda, não me ajuda. Presta atenção. Viu o que ele disse? Por favor. Tem que dizer pra ti que não para de falar. Não cala a boca. Vinícius Zimmermann, Estevão de Esteio. Sobre o depoimento do Lula... Hoje, ele trocou farpas com a juíza Gabriela Hart. Se ele achava ruim o Moro, com ela vai ser pior ainda. Não, ele disse, chegou um momento que ele falou, e olhou para ela e disse assim, e a senhora acha que eu era o dono do sítio? Oi? O senhor está lá para responder, não é para perguntar. Bem assim, desaforado. Já disseram, eu vou repetir, ela é o Moro do TPM, hein? E a questão do Onix, hein? É uma situação Onix. Assim, ó, esse negócio do Onix, Folha de São Paulo ataca novamente. Eu também, a primeira coisa que eu me lembrei. Aliás, tem uma sucursal aqui em Porto Alegre da Folha de São Paulo. Vamos então, a Folha de São Paulo dá aqueles fake news e um a sucursal da Folha de São Paulo pode ser na Orfanatrof 711, Estúdio A. Fale.
A sucursal da Folha de São Paulo até parece, Vem né? vem ela. Não, na verdade, é uma planilha com o nome do Onyx. Não. A planilha foi apresentada. Presta atenção, É um Gustavo codinome. Torino. Amor da mas minha tem vida. ele De não vermelhinho. Vamos É um codinome que eles Presta acham que atenção. talvez possa Mas ser. ele não Vitorino, negou. parem vocês dois. Deixem a pessoa dar a notícia para o telespectador se situar Ele sobre negou. o assunto. Ele negou. E depois vocês Seu fazem. Vitorino é insuportável. Os dois, a esquerda... Não, que ele negou, eu sei. Eu de esquerda. A esquerda está infiltrada. Ela e o Bush estão infiltrados, os dois. Tem que nascer de novo. Tá infiltrado. Essa sociedade vai então, acabar. Que desvirar, doutora Luciane. Vamos Na ver. delação da JBS. Tá, então vamos ver. Ele está acusado do quê? 100 mil. 100 mil Ter reais, recebido 100 mil exatamente, da em delação. 2012. Ninguém sabe. Em 2012, sem contrapartida, porque aparentemente a alegação é que eles estariam abrindo caminhos, fazendo política de boa vizinhança. Ele é presidente do partido. Ele era presidente do partido. Na sabiam. época. Foi um valor pago em espécie, logo muito difícil de ser rastreado, né? E efetivamente o nome dele, então, aparece nessa planilha. Foi apresentada para Raquel Dodge, para a Procuradoria-Geral da República, e agora vai ser examinada. Então, o que eu achei peculiar foi que o Bolsonaro, questionado a respeito disso, se ele confiava 100% na integridade do Onyx, ele respondeu: só confio 100% na minha mãe e no meu pai. E ele falou isso com o filho em suas costas. Então... Não, mas eu acho que a situação ele não vai é bem aliviar, não. delicada. Não vai, não. Eu acho que... Ele não vai e o aliviar. Moro já falou isso, Dona né? Magda, Não vai só que eu aliviar. queria esclarecer que a senhora não entendeu a minha observação. Não. É que teve aqueles 100 mil que ele reconheceu que fez. Isso. Esse não é o mesmo 100 mil. É outro 100 mil. São outros. Não, isso eu sei, são outros 100 mil. 100 mil. E ele já disse, ele não deu bola. Passará por um inquérito, por uma investigação, como todos, se for. E aí é que eu acho o seguinte, o Bolsonaro, ele cresceu muito e ele foi eleito grande parte por esse discurso anticorrupção. É uma questão de ser avaliada a postura do Onyx ou do Onyx, não importa. Esse senhor faria muito bem, no meu ponto de vista, que ele se retirasse e dissesse, no momento que passar por todo o crivo da justiça e que identificarem que eu estou livre, desimpedido, eu volto e faço parte de um governo que falou tanto em anticorrupção e que ganhou tantos votos, cheque em branco do mercado, do mercado financeiro também, em razão dessa ideia de limpeza, de evitar Roberta, eu discordo, Então, Roberta. É isso que a Folha quer. Eu também É discordo. isso que a Folha quer, porque a Folha vai encher o saco. Toda semana vai ter uma denúncia contra Gustavo, alguém. mas não Daqui era a pouco assim, vai dizer Gustavo. que o general, não sei o quê, quando era criança, roubou o sanduíche do coleguinha dele do segundo ano. É que assim, ó, eles não conseguem admitir, eles que eu não sei quem são, ou são todos os que insistem... Os que perderam a eleição. Insistem em botar, em dizer coisas, vão dizendo palavras ao vento, palavras ao vento. Algumas poderão ser verdadeiras, outras não. Perdem a credibilidade Mas dessa o Roxo forma. tem razão. Mas eu só não Nesse entendo qual é o- raciocínio, todos aqueles que forem incriminados pela Lava Jato Não vão... Exato. estão liberados também. Pois é. Porque se um cara é acusado, ele acha que tá tudo estão bem. fazendo fake news em cima dele. É, então exatamente. fake news. Ele está muito usando o mesmo menos. discurso da esquerda, É, na verdade. exatamente. Pois Eu reitero o que disse há 3 minutos atrás. Eu acho que, como todos os outros, vai ser examinado, vai ter a planilha, Se vai não pro tem nada, profissional. tudo bem. O problema é se não tem nada, vai passar. isso, E se tiver é processo, isso. vai pagar e vai cair Então, fora. assim, como ó, todos. Eu não- alguém- Eu não vejo. Agora, o que sugere o doutor Vitorino, aí eu discordo veementemente. Não acho, não, é desse lado, não, é porque é denúncia, é porque é má vontade. Não, tem que passar Sim, mas por toda processo. semana, não, semana, ele tá falando- lógico, mas é nós toda estamos semana, pautando Gustavo. o nosso programa pela Folha de São Paulo, que é um veículo de esquerda, assumidamente esquerda, financiado pela esquerda. Tá, mas e tá, isso Carolina, não pode. e o que a É gente como a fez gente nos daqui a últimos pouco se anos, pautar pelo site, aquele Jornal da Cidade, Parou, não que fica são dando. sites de direita. Não dá. Tá, é que, Nós temos que assim, ó, trabalhar a Gustavo notícia. Vitorino, assim, A notícia qual é? Tem um nome numa denúncia lá, um codinome,
que o pessoal lá do 100 mil lá acha que é do Onyx Lorenzoni. Desculpa, tá bom. Aí foram perguntar para ele, o senhor, não recebi, não fui candidato, isso aí foi pago numa época que eu não era, negou e pronto. Como é que tu acha que não é jornalista? Daqui a pouco a se Folha... isso está no presidente, o presidente da República está respondendo sobre isso e nós não vamos... Não, o presidente da República respondeu uma pergunta de um repórter da Folha. Não. O que eu disse aqui... a pergunta de um repórter da Folha. Preste atenção, preste atenção. Eu não vou pautar a imprensa brasileira por um órgão que está vestido com a cor que eu estou hoje. Dá licença. Gustavo, assim, ó. Eu acho que não é o caso de pautar o nosso programa nisso. Mas esta é uma pergunta que existe, esta é uma acusação que está sendo feita e ela está pairando no ar. Então, tudo bem, não tem credibilidade a Folha? Ok? Então vamos olhar num outro lugar. Agora, dizer que a gente não pode ler as coisas... Não, nós vamos falar até para esclarecer. Sim, mas é que toda semana tem uma denúncia. Mas eles vão fazer todos os dias, Vitorino. Pois é. O negócio deles é infernizar. Nós vamos fazer um programa para contestar a Folha. Tem que esquecer um órgão sem credibilidade. Não, Vitorino, deixa eu te dizer. Então, tu estás falando de todos os veículos, não são um só o nosso. Todos os veículos deste país falaram sobre isso hoje. Porque reproduziram uma matéria da Folha. Azar, e nós não Vitorino. somos todos. A gente pode tocar no assunto, mas nós estamos há 15 minutos discutindo uma coisa. Porque tu estás fazendo render. Não, já falando. É uma matéria séria. Se o cara, depois do Bolsonaro, ele é a pessoa mais importante do governo. Aí surge uma denúncia de corrupção. Tu acha que não é uma notícia jornalística? Ele é o articulador que nós estamos falando de futebol. A gente esclarece aqui. E deu, acabou. Mas deixa eu entender uma coisa. Tu achas que na delação da JBS, que apresentou a ficha dizendo, sim, era pro Onyx, e ele disse, é verdade, tanto que dos 100 mil eu pedi desculpa, apareceu mais esses 100 mil. Ele, em vez, o que eu assisti, na hora que ele se manifestou, segundo 100 mil, ele negou. Ele não nega, no meu eu não entendi como uma negação, eu vi que ele começou a bater dizendo que era uma questão da esquerda, eu disse, bastava ele dizer, não fiz. Isso é injusto. Por que nós temos que ter esse cuidado? Nós temos que ter esse cuidado na medida em que, assim como temos um ex-presidente preso em razão de uma delação, em razão de documentos que se juntam, depoimentos que se juntam, assim nós temos que defender todos. E esse governo foi eleito para acabar com isso e para que isso deixe de existir. E que honrou o nosso voto, né? Dona Magda, eu vou falar sobre esse episódio de Folha. Pois não. Não tem ninguém nessa bancada mais à direita do que eu. É verdade. Não tem ninguém da bancada mais militarista que eu. Eu acho o Bolsonaro até light demais. Agora eu vou dizer uma coisa... Tu está decepcionado com ele? Eu estou decepcionado. Mais general, eu vou dar uma razão para o Vitorino, ou melhor, para o Ruxo, em relação ao Vitorino. O Vitorino pode dizer tudo. Todo mundo pode dizer tudo. Agora, tem um estudo da internet em São Paulo que diz o seguinte: daqui a 10 anos os jornais vão ser pulverizados no Brasil. Só tem 2 que podem ficar vivos. Só 2. Folha de São Paulo e Estadão. Então, se a Folha de São Paulo não tem tanta credibilidade, como é que ela vai ser talvez o único jornal que vai sobreviver essa guerra atômica da mídia em cima de um jornal? Eu acho que a gente tem que respeitar tudo e trazer para a mesa, comentar e deu. Nós não estamos dizendo ou não é. O Roberto tem razão. O Onyx tem que chegar e dizer, não acontece, eu tenho prova disso. Mas ele falou, há tempos tentam destruir Bolsonaro e agora tentam fragilizá-lo. Não, é que eu não temo ninguém. Não, mas ele disse Tenho a verdade comigo. Vamos parar com o terceiro turno em respeito à decisão das urnas. Aí ele nega. Mas quem disse isso? O Onyx. Aí ele tá. Eu tô notando que o senhor Onyx, com todo respeito, tá querendo se colar demais ao Bolsonaro. Querendo se colar demais. E sendo não vai se colar, Roberta? Numa questão muito básica. Basta ele dizer, em claro e bom tom, isso não existe. Roberta, não recebi. Eu vou dizer por que ele não pode dizer isso, tá? Porque não é o momento. Não existe nada oficial, ninguém cobrou dele isso. Ele vai mostrar para quem ele tiver que mostrar. Na hora que tiver que provar. O desgaste que ele vai causar nessa transição. Não vai. Isso ele já conversou com o Bolsonaro. Amanhã tu vai ver que tem uma coisa. Para perguntar para Roberto sobre isso aí, de receber dinheiro de Caixa 2 e declarar. Uma vez eu falei aqui que o irmão da Carla recebeu também, mas declarou. E a Clara ficou chateada comigo com uma alegação. Queria ver o que você acha disso. Se você recebe, então, um dinheiro do narcotráfico, de traficantes de armas,
de bicheiro, sei lá o quê, e tu declara na Sim, tu põe na declaração. Então tu tá livre de tudo, então. Tu recebe dinheiro sujo. Não é assim, é isso que ele quer dizer. Tu pode estar livre legalmente, mas moralmente tu não tá livre. Exatamente. Nós estamos falando... E é por isso que o COAF, chegando no nosso futuro ministro Moro, vai ser um golaço, porque vai acabar com isso. Semana passada nós estávamos dizendo isso. Então, nós estávamos tão felizes com uma ideia de limpeza geral, por que tem tanta briga desses cargos em comissão nos ministérios? Porque também é muita gente de esquerda, com todo o respeito do mundo, que vai perder ali toda uma associação e tal. Então, essa limpeza estava sendo um alívio. Sim, e agora, mas não é isso que vai manchar, não é isso que vai ele que se colocar. posicione muito rapidamente. Ele vai se posicionar, mas com quem ele tem que se posicionar na hora que ele tiver, e certamente se ele vai discutir com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai declarar, gente. O Bolsonaro Agora, já disse. uma coisa é Só certa, quem né, fala sou eu. E o Uma Moro coisa é também certa, já disse que se não o vai. governo da esquerda esteve os últimos 16 anos sendo vidraça e alguém Agora atirava eles na são, vidraça, agora é vidraça. Tem que se preparar esse vidraça e tem que responder e tem que dar resposta. Agora o Fernandinho Beiramar me manda 200 mil, eu declaro na Receita Federal. Então Limpou. eu tô limpo. Ah, não. Mas o para aí. advogado, verdade, qual é a concordo diferença? O advogado recebe para é um fazer. profissional. Se tu pagar o imposto, tá ali. Ô, Chicão, se você provar a destinação do dinheiro, ou seja, você prestou um serviço para o Fernandinho Beiramar, quem tem que dar explicação para o fisco é ele, não você. Você declarou. Nos Estados Unidos é o Mas o que o contrário, o Chicão tá advogado falando tem é que sobre a explicar a ótica da origem do moral. dinheiro. Ótica da moral. Não, é ótica da moral. O Chicão tem toda a razão. As nossas eleições, nós não tratamos, aí é que tá. Foram Nós não pautadas pela moral. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Exato. assim, ó. O Gustavo Vitorino me corrige se o meu raciocínio tá errado. O Onyx Lorenzoni era presidente do partido naquela época. Do DEM. Era uma época de eleição da qual ele não participava. Deve ter recebido. O partido deve ter declarado. Não é uma coisa dele. Então, o que estão pegando agora nele, justamente porque ele é a vidraça. E justamente porque ele é... E tem que se Pode familiarizar ser com que ele isso. amanhã diga, ou hoje ainda ele diga, é exatamente isso. Ponto. Não conheço o Lorenzoni, mas ele tem um temperamento muito agressivo. Sem dúvida. Muito ele agressivo. é muito Ele sem peca por paciência. isso. É verdade, Tomara, é verdade. E tomara que não leve essa para casa. Ele reagiu hoje batendo forte na É. folha. E olha, deputado, bate, porque vai ser complicado. Dona Magda, Pois não, pois doutor teve Ruxo. um encontro dos governadores, Sim. e não poderia ser diferente, dos futuros governadores. O nosso futuro governador estava lá, se encontraram com o presidente. E o nosso governador... Presidente Temer. Não, o presidente Bolsonaro. Ah, o presidente Bolsonaro. Não, é que é presidente... É que a gente já está se referindo, É, mas não, é é que futuro. o presidente Me faltou Bolsonaro, a palavra é, futuro. ok. Então, os futuros governadores... Isso, se encontraram com o presidente eleito. E lá, para regozijo pessoal nosso, o nosso governador assumiu uma posição de destaque, foi muito bem prestigiado pela mídia e deu entrevistas bem profundas lá. E eu me preocupei em trazer alguns pontos aqui que nos dizem respeito. A primeira delas, ele quer entrar dentro do programa de recuperação fiscal do governo federal. Não tem como ser diferente. Sem isso o Estado não decola. E, evidentemente, que para entrar nisso, ele tem que obedecer a algumas medidas que são importantes. Ele vai ter que fazer privatizações, e depois eu já trato de quais são. Ele vai ter que cortar gastos, que é importante. Ele vai ter que extinguir algumas autarquias ali também. Aumentar receitas, isso eu não tinha visto ainda, ele manifestou. Para entrar nisso, ele tem que mostrar que ele está conseguindo otimizar algumas receitas do governo para que não fique na mesmice, né? E aí, logo que ele falou que tinha que privatizar, imediatamente já se veio e ele já esclareceu. Não, é a Sulgás, é a empresa de mineração, né? É a CE, ele aceita privatizar, mas continuou deixando fora o seu discurso de campanha, que era deixar fora o Banrisul. Então, ele continua dizendo que o Banrisul está fora. E isso mostra que o atual governador José Ivo Sartori não estava errado em querer privatizar essas duas estatais que o Eduardo Leite está confirmando. Né? Que meteram o pau, baixaram o sarrafo em cima do Sartori, e acho que até na campanha também, mas é isso que precisa, não tem. Agora, dona Magda, outra Sulgás. O que ninguém explica, meu caro Ruxo, é como é que vai ficar a situação da TVE e da FM Cultura,
Eu não ouço ninguém falar a respeito disso, ninguém vai né? falar, a fundação foi extinta, etc., já passou na Assembleia e tal. Como é que fica esse pessoal? Tá, ela foi extinta, mas tu sabes que a Justiça mandou retornar muitos funcionários. A Justiça se mete. É difícil. Quando é a Assembleia Legislativa negando a autorização para privatizar, é a Justiça metendo o bedelho, não é chamada. Aí preservar os direitos, preservar não sei o quê. Quem for concursado é remanejado. Ponto. Quem não é concursado... Quem é CC, comissão... Exatamente. Vai pra casa, paga, vai pra casa e pronto. Aí a Justiça mete o bedelho, se mete. Aí depois vem dar entrevista. Só que tem um aspecto, porque temos que reformar, não sei o quê. Um aspecto jurídico bastante importante. No momento em que a fundação é extinta, as concessões dos canais são extintas também. Porque o canal tem que ser dado a uma instituição. Ou tem que ser transferido pelo Ministério com a aquiescência do presidente da República. Fazer uma pode pergunta. privatizar. O canal público, quando é concedido como concessão pública, não pode ser privatizado. Sim, mas é isso, ele não pode. E essa é uma discussão interessante, mas parece que tem senões jurídicos aí. Não. Porque, por exemplo... Tem uma outra coisa, eles transformaram, a ideia era transformar a TVE numa associação do não sei o que, que aí eles o exemplo, Marne, seria a Fundação Padre Landel de Moura de São Paulo, TV Gazeta. Exatamente. Exatamente TV Cultura, isso. TV Gazeta, que são fundações de canais Não, que... lá é Casper Libero. Bom, que seja. A Casper Libero. E a Landel de Moura? Fundação Casper Libero. E a Landel de Moura? Era aqui de Porto Alegre. Padre Landel de Moura, criador do rádio. Era aqui de Porto Alegre. Era aqui a de São Paulo... Lá é Casper Libero. Casper Libero. E tem a TV Cultura também, que é uma fundação. É, mas tem essas coisas. Então, assim, parece que tem algumas brechas jurídicas. Tem brechas, sim, de manter. Confesso que não conheço a matéria. Eu fico preocupado, eu tenho alguns amigos que trabalham lá. Eu também tenho. Eu sei que tem muito mais do que eu. Nós temos colegas aqui, gente que foi nosso produtor, que fez o concurso, passou no concurso e foi mandado embora. Não, mas não pode ser. É mas aí que tá, foi uma série de coisas, né? Mas assim, aí não manda as pessoas embora, mas também não produzem, porque já ativaram uma série de coisas. Aqui tu nós também, com todo o respeito que me merece, mas a TV do Codinho também foi de uma inutilidade mastodôntica, né? Olha, Gustavo, em termos de audiência, de utilidade eu trabalhei pública, muitos anos na TV educativa, em 2 ou 3 fases da minha vida. Fiz ótimos programas, foram com feitos repercussão. ótimos programas. Com repercussão, programas que ficaram na história. Agora, concordo contigo que poderíamos ter muito mais qualidade nessa programação, porque tínhamos capacidade, a TVE tem equipamento melhor do que muita emissora de televisão. Debates muito bons. Muito bom. Aqui tem uma coisa lá também. É que tem partido, amigo. Virou um negócio meio que tem partido, cada vez que muda o governo, muda o chefe. Aí você chega para um funcionário concursado, escuta, você tem que fazer uma matéria amanhã lá. O grande problema do rádio e da televisão é a mudança de programação. A TV educativa não tem programação, cada dia muda. Um dia é TV Brasil, outro dia é TV Cultura, outro dia é a televisão não sei do que, daqui a pouco a televisão de Angola. Esses dias até assistindo uma madrugada, anos atrás. Isso eu acho legal, porque se a televisão é TV Cultura, é que ela tem que ter uma vocação, ela tem um objetivo. A TV Cultura de São Paulo quer dizer que altera a programação, alterou a programação. Aí o camarada, como dizia o Walter Clark, me disse, olha, qual foi o sucesso da TV Globo? A grade de programação. Você sabe que vai assistir a novela, depois Jornal Nacional, depois outra novela. E outra coisa, né? A mesma coisa. Horário. Horário é precioso. O jornal tal é tal hora, o jornal tal é tal, senão fica o samba do crioulo doido. Por que esse programa faz sucesso e tem milhares de participações diárias? Porque todo dia, 7h15, as pessoas sabem que a gente está aqui. Todo dia, meia-noite, as pessoas sabem que não pode assistir. Depois da meia-noite. Assiste à meia-noite. Com o rabicho. Com o rabicho. Com o rabicho. Então, quente, o rabicho é quente. Quente, claro. À meia-noite o pessoal não quer esquentar o pezinho, quer esquentar a orelha. Esse negócio já me arrumou uma confusão. Por quê? Porque eu recebi a visita do meu cunhado, um casal de amigos que veio de Pernambuco, de Recife, e eu estava numa cozinha fazendo chimarrão, coisa e tal, e virei para a moça e disse, moça, ali, ó, tá ali, me dá o rabo quente. Palhaço. Bobalhão. Já que estamos falando sobre a boa informação, www.osul.com.br é o nosso jornal, esse é o nosso canal de notícias 24 horas, as que nós passamos aqui, comentamos aqui e tantas outras. www.osul.com.br, para você ter acesso a essas informações, essas notícias, não paga absolutamente nada.
Baixe o aplicativo na plataforma que você costuma usar e fique sempre ligado. Alguma dúvida? Quer ver o que foi atualizar alguma notícia? Vai no sul.com.br. Pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, onde você quiser. Você fica bem informado sempre. Eu tenho uma o Mário notícia vai pedir emprestado o relógio azul e o óculos do Chicão. Para combinar O que tu tens de notícia, Não, Mário tem uma Barcelos? que o Premier da Espanha está propondo o término, a proibição da venda de carros a gasolina e diesel a partir do ano de 2040. Não vai dar. A partir de 2040. Mas não dá. O Pedro Sánchez, que é o novo, motor a combustão, ministro, né? Algumas das mudanças notícia. afetam o transporte e tal. Nenhum veículo comercial que emite dióxido de carbono, que é o gasolina e o óleo diesel. Então, a Espanha já está entrando nisso, a Alemanha já entrou nisso, o Reino Unido, alguns pontos, bairros de Londres, é proibido entrar automóvel, etc. Sabe, o mundo tem que acabar com essa coisa da gasolina, com esse mau cheiro, aquela coisa horrorosa do dióxido de carbono. Então, a Espanha está de parabéns, porque é um dos primeiros países no mundo a regrar essa coisa a partir de 2040. 2040 dá 21 anos, daqui a 21 anos. Eu não vou estar aí para ver Nem isso. eu. Olha, eu acho que 10 anos... Se tiver, não vou estar enxergando mais muito bem. Mas eu já estou... Em 10 anos o carro a combustão está ultrapassado, fora de mercado. Hoje, no Japão, 30% da frota já é ou elétrico ou híbrido. Máximo, né? E a promessa é de que em 2019 nós teremos pelo menos 4 montadoras lançando carros elétricos ou híbridos no Brasil. Luciane Rache. Bom, hoje Bolsonaro indicou então mais um ministro, o embaixador Ernesto Araújo, para o Ministério de Relações Exteriores. Eles chamam de ministro de primeira classe. Ele ainda não assumiu nenhum posto no exterior, mas dizem que é muito qualificado. Ele é jovem, tem 51 anos. E onde é que se deu, então, esses contatos? Ele tinha um canal, um blog pessoal, independentemente, não era de corporação, onde ele reiterava, manifestava suas críticas ao PT e defendia arduamente Bolsonaro. E tem uma outra particularidade no tocante a ele, que ele é um fã do governo Trump e é chamado até pelos amigos de trumpista. Então... Ainda bem que não Ainda bem que não é tramposo. Esse embaixador, o Ernesto, ele, embora não tenha exercido nenhuma titularidade, nenhuma embaixada no exterior, ele é bem relacionado. Ele era o diretor do Departamento da América do Norte. É ele que comandava as relações do Brasil com os Estados Unidos e com o Canadá. E o México, e tinha alguns países de língua inglesa, os chamados países que faziam parte do Reino Britânico, como a Austrália, enfim, que ele também participava dessas relações. Então ele tem uma ligação muito forte com essa cultura de países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Eu acho que a intenção dele, e ele já deixou bem claro, até no próprio blog dele, ele não é um globalista. Ele é um antiglobalista, essa coisa de abrir todo mundo, vende o que quer aqui, eu vou lá e vendo o que quero. Não é. Ele é um antiglobalista, ele diz que é preciso preservar a nacionalização das indústrias para preservar os empregos, mas é preciso preservar também e muito as relações entre os países, especialmente países de economia forte. Porque com um país de economia forte, você só tem boas trocas. E ele não deixa de ter razão. Essa expressão que ele usa é a seguinte: qual é a boa troca que nós fazemos com Bolívia, com Paraguai, com Equador? A gente vai fazer boas trocas com o Canadá, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Austrália, com a China. É a velha história do... Eu só queria trazer mais um aspecto. Não, deixa o Ruxa falar, depois tu entra, Roberto. Tem uma ligação forte com países de economia forte. Desculpa, e tem essa estratégia interessante. Eu só queria confrontar com o que disse o ministro da Economia. Paulo Guedes, naquela famosa entrevista, quando ele anunciou muito ao contrário. Ele anunciou a abertura, ele anunciou a abertura qualquer país. Com qualquer país que buscaria... Então, abertura de negociações. Deixou bem claro. E, inclusive, hoje foi reforçada, essa fala do Paulo Guedes foi reforçada hoje pelo Jair Bolsonaro, que disse o seguinte: o Brasil não vai mais fazer negócios ideológicos. Aí perguntava para ele, mas esse negócio de Cuba, eu disse, Cuba não quer, não tem problema. Se Cuba quiser comprar produtos brasileiros, nós vamos vender. E se eles tiverem produtos que nos interessam, a gente compra.
E falou a mesma coisa de outros países. Ele disse, nós não vamos ter mais negócios ideológicos. E, a bem da verdade, isso nós temos que levar em consideração, porque ao longo do tempo o Brasil amplificou os negócios com o Equador, com Venezuela, com Cuba, com China, e abriu mão de, por exemplo, abriu mão da comunidade europeia. Eu só não estava conseguindo fechar com o discurso desse novo ministro, por isso que eu queria tentei fazer. fazer. O link que ele tentou fazer é esse, é tirar o viés ideológico. Nós vamos ter uma banca para vender produtos brasileiros e comprar produtos que nos interessam. Gustavo, ele também é um especialista em Mercosul. Ele ajudou muito o Bloco Sul-Americano. Ele, na verdade, ele é um diplomata que, entre os diplomatas, todos entendem ele como um grande especialista em Mercosul. Ele lançou 2 livros na carreira dele, um chamado Mercosul, Negociações Extra-Regionais, e o outro livro, Mercosul Hoje. O que eu acho importante destacar é que nós não podemos ficar dependentes de nenhum país. Essa situação em que a gente tem que falar com a China direito, porque nós vendemos muito ou compramos muito da China, as negociações, é um absurdo. Não vou nem entrar na questão de como a economia chinesa cresceu em 10 anos, porque ela tem uma política comercial completamente distorcida do que deveria ser o livre comércio. Então, que venha, que seja um chanceler que abra, sim, o Brasil para todo mundo que queira negociar conosco. E, claro, melhorando, fazendo, sim, as reformas da Previdência, as reformas tributárias para valorizar, para que a gente tenha realmente competitividade. Mas a gente precisa se abrir, por favor. Mário Marcelo, fala. Deixa eu salvar a bancada. Salva. Eu sou um cara que sou professor de história e conheço essas vendas de commodities. Por isso que você O Brasil tem que fazer um discurso bem ao contrário. Isso. A tecnologia brasileira não é comprada por ninguém. Isso. Só país do segundo, terceiro mundo. O que nós vendemos é agrobusiness. Isso. Só isso. Quem vai comprar o carro brasileiro, o remédio brasileiro, não existe. Não tem a mínima condição. A Suíça vai comprar o nosso carro, só o Iraque comprava o Passat iraqueiro naquela época. Que era muito bom. Então, brigar com a Argentina é um suicídio. A Argentina compra quase tudo nosso. Não, vender para quem? Não, e outra, é aceitar uma mercadoria tão de baixa qualidade da China, que tem políticas de emprego péssimas, trabalho escravo, quer dizer, é um absurdo. A gente realmente tem que se abrir. Vamos aos aniversários, vamos deixar mais leve. Primeiro aniversariante, o grande médico e escritor luso, chamado Júlio Diniz, que fez uma das obras-primas da literatura portuguesa, As Pupilas do Senhor Reitor. Não sei se vocês lembram, até foi feita uma novela. Júlio Diniz. Claude Monet, pintor francês, os quadros de Monet estão lá no Quai d'Orsay, estão no Louvre e também estão no Museu do Prado, lá na cidade de Madrid. Nehru, político indiano, Jawaharlal Nehru, que foi o homem que assume a Índia após a partilha das Índias. Quando a Índia foi dividida em Paquistão e a Índia, em função da sua religiosidade, ele assume o governo, né, e quando matam o Gandhi, etc. Foi um homem com uma visão extraordinária e foi um grande comandante da Índia naquela oportunidade. Né? Nehru. Dá uma rima legal. Parou, Gustavo Vitorino, é com peru. E agora que tu tá de vermelho, tu acha que tu é o Papai Noel. Vamos adiante. Quando eu falo, não é depois. Bom, deixa pra lá. Joseph McCarthy, um grande político americano, o McCarthy, né? O McCarthy, lembra o que esse camarada fez? McCarthy, né? Esse camarada, ele pegava, denunciava e ia contra os atores. Ele fez uma bagunça tão grande em Hollywood. Qualquer cara ele acusava de comunista e jogava nos jornais. Destruía a carreira. Esse Eu tal sei quem faz isso. de McCarthy. A Barbara Hutter, que foi uma milionária, uma mulher milionária, herdou do pai milhões e milhões de dólares, casou 9 ou 10 vezes. Ao final da sua vida, quando ela morre, foram ver a conta bancária, ela tinha $3 mil. Ai, que maravilha. $3 mil. Olha, como eu morrer, vocês vão achar $3 mil. A sensação partiu para Baixo Foi casada com o Cary Grant também. O único que não tirou dinheiro dela foi o Cary Grant. Com o Cary Grant. Parou, Gustavo Vitorino, chegou? O Dick Farney, meu querido Dick Farney. Dick Farney foi um dos maiores cantores desse país. Tinha uma música que ele dizia: todos nós temos o caso, uma loira. Pois eu tive aquela também, voz de Dick Farney era algo. Cleide Diáconis, atriz brasileira, e o Príncipe Charles, que está de aniversário hoje, fazendo 70 anos de idade, o Príncipe Charles. A Condoleezza Rice, a política americana, que foi da época
do Bush, né? O Almir Sater, completando hoje, nosso querido Almir Sater, 62 anos de idade. Dele é tão lindo. São esses os aniversariantes. Muito bem. Hoje Dona tô no Magda, ataque, tô no ataque. Descontraída, Presta dona Magda. atenção, seu Mário Barcelos. Descontraída, dona Tá no Magda. modo Cláudia Leite. Olha, não sou eu a Cláudia Leite, hein? Não sou eu. Olha aqui, ó. Cara bancada, só corrigindo o senhor Rusch. Eu acho que não é nem corrigindo, talvez dando a informação correta. Ao tempo de contribuição dos militares, eles contribuem a vida toda. Não interrompem a contribuição por ocasião da passagem para a reserva. É o que não diz foi o isso, seu aumentar Ademar. o tempo de contribuição. Ele talvez não entendido. Então, Com certeza eu não me fiz claro. Tá. A declaração do general é que aumentar o tempo de contribuição, Ok. ele acha que a contribuição que devemos dar, eles devem dar, Esclarecido. seria aumentar isso. Ai, vendo a foto do Marne, fico pensando, Lúcia Gatica, Nelson Ned e nosso galo Agora que carinha aquela do de Marne. olhos verdes. Marne. O que o senhor quer falar contra Presta atenção, mas que falta de respeito com a outro telespectadora. que manda Os dois. aí. Carinha Quietos os afetada dois. ali, Quietos sabe? os dois. Vamos de novo. Ai. Vendo a foto do Marne, fico pensando. Lúcio Gatica, Nelson Ned e nosso gato de olhos verdes. Marne, eras um gato lindo. Os traços não somem, com certeza hoje estás muito mais bonito pelo conjunto. Sabedoria, inteligência e simplicidade. Te cuida nas esquinas desta cidade. Um grande beijo para vocês, todos da bancada também. Vocês são muito bonitinhos. As mulheres são maravilhosas. Neuza Rocha, tua fã número 1. Dona Neuza, muito obrigado. As coisas não estão tão bem quanto a senhora pensa. A bem da verdade é isso. Magda, tens toda a razão. Estou imaginando aquela foto ali. O Marne, o Nelson Ned, o Lúcio Gatica. 2 loiras, uma cabra e 3 espanadores. Parou? Eu não sei no que ia dar, mas Olha ia ser aqui, ó, emocionante. presta atenção. Eu acho que ele não guardou bastante dinheiro. Magda, tens razão quando elogias o Marne, embora ele não se agrade muito das minhas sugestões. Não tiro jamais o mérito de sua inteligência e competência. Mas hoje falo principalmente de sua postura e elegância. E que rapaz bonito naquela foto. E o é até hoje. Meu abraço, Lídice Fonseca. Dona Lidice, muito obrigado. Mas que bom que está Muito sendo bem. mulheres, porque no site do Atualidades hoje tinha lá homem. um coraçãozinho assim, Raimundo, o Bruto. Como é que tu aguenta, Mário? Você falta de ficou bem. respeito desses Não guris. ficou bem. Ô tio, não ficou legal. Não ficou legal? Você tem que Não explicar, rolou? O Raimundo, o Bruto. Que barbaridade. Esse nome aí, Lidice, é um dos nomes mais importantes da Segunda Guerra que, Mário Mundial. Barcelos? Na Tchecoslováquia foi assassinado um membro, que era o que Foi assassinado mandava- o quê? Um membro. Um integrante. membro nazista. Tá, um integrante. Parou? Membro nazista, ele foi tá pro cara, assassinado. não leu o discurso, li e e disse. aí foram mortos dezenas de pessoas em Lidice assassinadas. Foi todos os homens que viviam naquela cidade foram assassinados. O nome dele era Heydrich, Reinhard Heydrich. Hein, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Hein. Voltamos amanhã, como sempre, logo depois do Jornal da Pampa. Eu sei que é feriado, mas nós estaremos aqui ao vivo em cores a seu dispor, igual o Nestor. Beijos, durmam bem. Amanhã a gente volta. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.